Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Y los que escuchen esta conferencia a través de video E os que escutem esta conferência através de o a vídeo través de la televisión ou através da o de televisão internet, ou da que internet. las bendiciones de Jesucristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre y mim las também. bendiciones de la restauración E que as bênçãos da restauração de todas as coisas sejam sobre todos vocês, se materializem em vocês e em mim também, no nome eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Quiero leer en el libro de los Hechos, Quero capítulo ler no livro dos Atos, capítulo 3, versos 18 do versículo 18 ao 21, y Romanos capítulo 11, verso 25 e Romanos, adelante. capítulo 11, do versículo 25 em diante. Dice de la siguiente manera: Diz da seguinte maneira: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Y Senhor. envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, a quien el cielo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Y en Romanos capítulo 11, E em Romanos, capítulo verso 11, 25 en adelante, do versículo 25 em diante, leemos: leremos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja Luego todo entrado. Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a restauração do povo hebreu, o sea, la restauración de ou Israel. seja, a restauração de Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Para la restauración de todas las cosas, Para a restauração de todas as coisas, el pueblo hebreo o povo hebreu recibirá su restauración.
receberá a sua restauração. Así como la iglesia del Señor Jesucristo, Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe sua el restauração pueblo hebreo, antes que o povo es hebreu, restaurada la iglesia de Jesucristo, é restaurada a igreja de Jesus Cristo com seus membros, seu corpo místico de crentes, à vida cuerpos eterna, eternos. com corpos Porque la iglesia eternos. del Señor Jesucristo Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel celestial e recebe a bênção da restauração de todas as coisas antes que o povo hebreu. E agora, o povo hebreu, sendo o Israel terreno, sendo semente de Abraão segundo a carne, para o tempo final, tem a promessa da restauração. E a restauração do povo hebreu será efetuada no último dia ou sétimo milênio. E o povo hebreu será restaurado como nação primogênita de Deus, e estará à cabeça de todas as nações, porque o povo hebreu será, a nação hebreia será o Distrito Federal do Reino de Deus, que será estabelecido na terra. E Jerusalém será a capital do mundo, será a capital do glorioso reino de Cristo, esse reino milenial. Agora, a restauração do povo hebreu tem uma ordem para poder ser efetuada. São Paulo nos diz qual é a ordem. Diz que quando houver entrado a plenitude dos gentios, então é o tempo para essa restauração de Israel. A plenitude dos gentios entra como o último membro do corpo místico de Cristo, quando seja chamado, juntado e colocado no corpo místico de Cristo. É a plenitude da igreja gentia. Entra até o último escolhido da igreja gentia. E assim se completa o número dos escolhidos de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados e estaremos completamente restaurados, com vida eterna e um corpo eterno para viver por toda a eternidade e reinar com Cristo por 1000 anos, como reis e sacerdotes, e depois por toda a eternidade. Agora, o povo hebreu também será restaurado, e o reino de Deus será restaurado entre o povo hebreu. E o reino de Davi e trono de Davi serão restaurados entre o povo hebreu. E nesse trono se assentará o Messias príncipe, o qual é o libertador que virá de Sião ao povo hebreu. Porque primeiro estará em Sião, que é a igreja de Jesus Cristo. E agora diz: e então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, o qual desviará a impiedade de Jacó, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Para o povo hebreu, estará se cumprindo o dia da expiação. E aí o povo hebreu estará se lamentando, afligindo-se, como acontecia no dia 10 do sétimo mês do ano, no meio do povo hebreu. Leremos em Levítico, capítulo 23, do versículo 26 ao 32, onde nos fala do dia da expiação, onde diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação.
para vos reconciliar diante do Senhor vosso Deus. Vejam, é para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Assim como a restauração de todas as coisas, encontramos que efetuará a total restauração dos filhos de Deus, do Israel celestial com Deus. Espiritualmente, já estamos restaurados com Deus. Estamos reconciliados com Deus, mas fisicamente ainda falta que nosso corpo seja transformado e tenhamos um corpo eterno. E assim, a reconciliação com Deus esteja em nosso corpo também manifestada. E estando reconciliados com Deus fisicamente também, com o corpo eterno, nenhuma maldição de enfermidades, de velhice, de morte e qualquer outra maldição poderá tocar a esse corpo, porque é um corpo já reconciliado com Deus, na restauração de todas as coisas. Agora, vejamos o que diz a continuação, Levítico 23, verso 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do povo, ou seja, perde o direito de ser parte do povo hebreu. Nesta festa da expiação, nos fala assim, como também o que não se afligir dentre os gentios, arrependendo-se de seus pecados, recebendo a Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, será cortado do povo, perde o direito à vida eterna, porque não aproveitou a oportunidade da expiação de Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Dia de repouso será a vosotros. Dia de repouso será para vós. E afligireis vuestras almas. Então afligireis as vossas almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Começando aos 9 dias do mês à tarde, de tarde a tarde guardareis repouso. De uma tarde a outra tarde guardareis o vosso repouso. Aqui podemos ver o que é esta festa para o povo hebreu. E assim como a festa da Páscoa foi cumprida com o sacrifício de Cristo, e Cristo é nossa Páscoa, tanto para a igreja gentia como para o povo hebreu, Cristo também é nossa expiação. E essa festa da expiação é materializada ou cumprida em Cristo. E para o último dia, vejam vocês, encontramos através da história da igreja que houve milhões de pessoas, dentre os gentios e alguns hebreus, que se afligiram por seus pecados e receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e entraram ao pacto divino. Agora, para o povo hebreu, São Paulo diz que estão ausentes desta bênção porque eles foram cegados e estão cegos espiritualmente por todo este tempo, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E então
todo Israel será salvo, que são 144 mil hebreus, escolhidos de Deus, os quais verão a expiação, afligir-se-ão e receberão perdão, e seus pecados lhes serão perdoados. E o pecado de ter impedido a morte de Cristo, havendo-o rejeitado, lhe será perdoado também, pois Cristo disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. E agora, em Zacarias capítulo 12, do versículo 10 em diante, diz: y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. E sobre a casa de Davi, Zacarias capítulo 12, verso 10, Zacarias capítulo 12, versículo 10 ao 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aí podemos ver como estarão se afligindo por Cristo, como diz a Escritura. ¿Por quê? Por quê? Porque aí Deus lhes abrirá os olhos. Porque aí Deus lhes abrirá os olhos. Na vinda do Filho do Homem com seus anjos, verão a vinda do Messias. E então, lhes será pregado o Evangelho do Reino. E então compreenderão o que é a segunda vinda de Cristo com seus anjos. E também compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo há 2000 anos atrás. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todos os outros linajes, cada um por si, e suas mulheres por si. Todas as demais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Disso também dá testemunho o Apocalipse. Disso também testifica o Apocalipse. No capítulo 1, versos 7 em adelante, versículo 7 em diante, onde diz: He aqui viene com las nubes, e todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí temos o quadro claro. Aí temos o quadro claro do que estará se passando entre o povo hebreu, onde haverá choro e lamentação por seus pecados, de terem rejeitado a Cristo e terem impedido a sua morte na cruz do Calvário, e serem encontrados culpados da morte de Cristo. Agora, se arrependerão quando houver entrado a plenitude dos gentios, quando houver entrado até o último dos escolhidos de Deus. E então o povo hebreu será restaurado como nação, e Deus estará no meio do povo hebreu, manifestado, assim como o profeta Ezequiel ouviu no capítulo 37, quando viu a casa de Israel como um campo cheio de ossos secos. Porém, Deus lhe disse: Filho do homem, estes mortos ressuscitarão? Estes ossos ressuscitarão?
E Ezequiel Senhor, disse: tú lo Senhor, sabes. tu o Y sabes. Dios le dijo a Ezequiel E Deus disse a las Ezequiel diferentes etapas as diferentes por las cuales etapas pasaria el pelas pueblo quais hebreu passaria o povo para la hebreu restauración. para a restauração do povo hebreu como nação. Encontramos Encontramos pasaría por ciertas etapas que passaria por donde certas cada hueso se etapas juntaria a su onde hueso. cada osso se juntaria a seu Vendrían osso. tendones Depois viriam tendões e nervos y músculos e músculos y carne e y carne piel. e Y pele. estaría en pie un ejército poderoso. E estaria em pé um exército poderoso, porém sem espírito Un nele. ejército grande. Um exército El pueblo de grande, Israel. o povo de Isso é o que Israel. vemos en la actualidad. Isso é o que vemos Pero atualmente, sin espíritu. mas sem Porque espírito. tiene que ir. El Porque Espíritu de Dios. o Espírito de Deus tem que ir dos 4 rincões da terra, pois esteve viajando pela Ásia Menor, pela Europa, pela América do Norte e neste tempo pela América Latina e o Caribe, chamando e juntando a todos os seus escolhidos dentre os gentios, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo ser formado por gentios e alguns dentre os hebreus. Cristo ha estado formando, creando Cristo su iglesia, tem formado, creando una nueva raza. tem criado sua igreja, uma nova raça. E quando houver entrado até o último dos membros dessa nova raça, então Cristo retornará para os hebreus. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, irá ao povo hebreu. E assim entrará ao povo hebreu o Espírito que eles necessitam, o Espírito de vida, que é o Espírito de Deus, manifestado no anjo mensageiro com os ministérios de Moisés e de Elias. É por isso que para a restauração do povo hebreu estarão os ministérios de Moisés e Elias ali manifestados. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 7, para o chamado dos 144 mil hebreus, aparece o anjo com o selo do Deus vivo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que é o selo do Deus vivo. E diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus. Os servos de Deus são o povo hebreu. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, e segue enumerando 12 mil enumerados de cada tribo. Isto é, na restauração do povo hebreu. E agora podemos ver que só há um anjo aqui, chamando, juntando e selando aos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Estes são os ministérios de Moisés e Elias, no anjo do Senhor Jesus Cristo, levando a mensagem ao povo hebreu, conforme a como está prometido. Agora vejamos como o povo hebreu, para este tempo final, estará sendo chamado, juntado e selado neste tempo no qual nós estamos vivendo. Vejamos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o nome dele, e o nome de seu pai escrito em suas testas. Ou seja, tinham o nome do Cordeiro e o nome de seu pai escrito em suas testas. Ou seja, tinham a revelação divina do nome de Jesus Cristo, nome novo, e do nome eterno de Deus.
E como obtiveram? Através do ministério do anjo que era diferente aos demais. O ministério do anjo que vem com o selo de Deus vivo, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, onde manifesta os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E com a vinda desse anjo que vem com o selo de Deus vivo, o programa de restauração para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e todos os seus membros e para o povo hebreu entra em ação para realizar a restauração de todas as coisas para a Igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu. Agora podemos ver como no tempo final estará se realizando todo este programa divino para a restauração de todas as coisas. O povo hebreu estará olhando a Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E estará vendo aí mesmo, nesse anjo do Senhor Jesus Cristo, o ministério de Elias, primeiramente, precursando a vinda de Cristo ao povo hebreu e precursando o reino de Deus no meio do povo hebreu, e introduzindo o reino de Deus no meio do povo hebreu, e introduzindo a segunda vinda de Cristo no meio do povo hebreu. E se cumprirá a palavra que está escrita em Isaías capítulo 45, versículo capítulo 45, versículo 22 ao 23. Corrigindo. Diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Agora vejam vocês como diz, que a ele se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isto é o mesmo que diz o apóstolo São Paulo no capítulo 14 de Romanos. Ele nos fala neste capítulo 14 acerca deste mistério, de como todo joelho se dobrará a Deus no último dia. Vamos ver isto no capítulo 14, versículo 11, onde diz: vejamos. Porque escrito está. Porque está escrito: vivo yo, diz o Senhor. Pela minha vida, diz o Senhor, que ante mim se doblará toda rodilha, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. E toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará a Deus conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui podemos ver. Aqui podemos ver que o que Deus disse em Isaías capítulo 45, que o que Deus disse em Isaías capítulo 45 se cumprirá no Novo Testamento, com a segunda vinda de Cristo, com a vinda do Filho do Homem manifestado com os seus anjos no último dia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 10 também diz, vejamos 9 ao 11 do capítulo 2 de Filipenses, para termos um quadro claro. Diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Está falando de Jesus Cristo. Para que em nome de Jesus se doble toda rodilha de los que están en los cielos e en la tierra e debaixo de la tierra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
Agora vejam como se cumprirá esta promessa, que está em Isaías capítulo 45, versículo 23. Agora, encontramos que é com a vinda de Cristo, do Filho do Homem, que todo joelho vai se dobrar a Ele, dos que estão nos céus e dos que estão na terra também. Agora podemos ver que Jesus Cristo diz que toda língua o confessará também. Assim diz São Paulo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, para a sua vinda, no último dia, estará se cumprindo a vinda da pedra não cortada por mãos, que viu o profeta Daniel na interpretação que deu a imagem ou estátua que viu em sonhos o rei Nabucodonosor. Foi na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro que essa pedra não cortada por mãos veio, cortada do monte de Deus, do monte Sião, que é a igreja de Jesus Cristo. E essa pedra não cortada por mãos veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, na etapa que corresponde a este tempo final. Esses pés de ferro e de barro de oleiro é a etapa final do reino dos gentios, onde os 10 reis darão o seu poder e autoridade à besta. E aí virá um aperto, onde a besta com os 10 reis guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Diz Apocalipse capítulo 17, versículo 14 em diante. Diz, falando dos 10 reis, capítulo 17, do versículo 13 ao 14, diz: estes têm o mesmo intento, ou seja, os 10 reis, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Agora podemos ver que o reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, que é a etapa do anticristo com os 10 reis, neste tempo final, guerrearão contra o Cordeiro, guerrearão contra Cristo em sua segunda vinda, e não sabem que ele vem como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E perderão esta batalha. Cristo os vencerá. Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores os vencerá. Aqui diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por que os vencerá? Porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eles não sabiam, mas em sua segunda vinda é como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Consequentemente é como o leão da tribo de Judá. E agora vejamos também Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, onde diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército, contra o que montava o cavalo, de Apocalipse 19, o qual vem em um cavalo branco, o qual é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. Pelejarão contra o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Pelejarão contra Cristo, manifestado no último dia, em sua vinda. E quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco, como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E contra esse cavaleiro, que é Cristo, o Espírito Santo encarnado em um homem, pelejarão contra essa manifestação de Deus e perderão a batalha também. É a mesma batalha que aparece em Apocalipse 17, versículo 14, e também aparece em Apocalipse 19, do versículo 19 em diante.
E aí diz no versículo 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com os que enganou os que receberam a marca da besta, e tinham adorado a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Agora podemos ver o que acontecerá neste tempo final com o reino do anticristo, nos pés de ferro e de barro de oleiro. Jesus Cristo, em sua vinda, neste cavalo branco como a neve, que será a palavra de Deus encarnada em um homem, os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso aqui, leiamos por completo esta passagem de Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, onde também o encontraremos como Rei dos reis e Senhor dos senhores, pois tem este nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Vem com um nome escrito que ninguém conhecia. Este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, em sua vinda no último dia, traz um nome que ninguém entende e que ninguém conhece. Esse é o nome que traz a pedra não cortada por mãos. Vejamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, o que diz desse nome que traz essa pedra não cortada por mãos, essa pedrinha branca. Vejamos o que diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora podemos ver que essa pedrinha branca vem com um nome novo, que ninguém conhece. É a vinda de Cristo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e agora vem com um nome novo, que ninguém conhece. Disso Cristo também falou no Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Agora ninguém o conhece senão aquele que o recebe. Aquele que recebe essa pedrinha branca é quem conhece esse nome. E agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz que alguém receberá esse nome escrito, esse nome novo. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Cristo nos diz que Ele tem um nome novo, e que será escrito esse nome novo sobre o vencedor. E será escrito o nome da cidade do nosso Deus sobre o vencedor, e será escrito o nome do nosso Deus sobre o vencedor. E vocês sabem de uma coisa? Não são três nomes, é o mesmo nome, o nome de Deus, o qual Moisés queria conhecer no Êxodo capítulo 3, do versículo 14 ao 16. É o nome de Deus, o qual foi dado a Moisés em 4 letras consoantes, que são Y, H, W, H, e que os teólogos,
para tornarem pronunciável o nome de Deus, acrescentaram certas letras. E no princípio, quando acrescentaram letras, era Javé ou Yahvé. E depois o arrumaram mais e acrescentaram-lhe letras. Essa pronúncia fizeram como Jeová. Porém, essa é uma pronúncia e um nome feito teologicamente. Porém, esse não é o nome eterno de Deus. O nome eterno de Deus foi dado com essas 4 consoantes. E o povo hebreu não pôde pronunciar esse nome. Moisés escutou a pronúncia. E esse nome sempre era pronunciado no dia da expiação, uma vez ao ano. Ou seja, um dia por ano. O dia 10 do 7º mês de cada ano. Depois, essa pronúncia deixaram de falá-la. Porque houve pessoas que se aproximavam para escutar ao sumo sacerdote quando pronunciava o nome de Deus. E depois usavam esse nome para suas coisas pessoais e para atos de magias e coisas assim, pervertendo o nome e o uso do nome de Deus, usando o nome de Deus em vão e pronunciando o nome de Deus em vão para coisas vãs. E depois, então se pronunciava Elohim ou Yahvé, Javé. E assim deixou de ser pronunciado o nome eterno de Deus no templo pelo sumo sacerdote. E agora encontramos que Deus promete escrever seu nome eterno no vencedor. Jesus Cristo diz que o escreverá sobre o vencedor, e escreverá o nome da cidade do nosso Deus sobre o vencedor, e escreverá seu nome novo, o nome novo de Jesus Cristo sobre o vencedor. O nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus é o mesmo nome. Que nome melhor para a cidade de nosso Deus que o próprio nome de Deus? Você pode encontrar outro nome melhor? Não existe. Tem cidades que têm o nome de algumas pessoas, como a Bolívia, leva o nome de Bolívar. Santiago do Chile, a capital, leva o nome ou sobrenome de um homem. E assim encontramos diferentes cidades e nações que levam o nome de alguma pessoa. Por exemplo, Porto Rico levava o nome de um grande profeta, do precursor da primeira vinda de Cristo. Ao princípio se chamava São João Batista, porém depois esse nome foi colocado somente para a capital, mas levava o nome do terceiro Elias. Porto Rico também tem no seu escudo, no escudo da capital e escudo de Porto Rico, digamos o escudo da capital, tem o livro dos selos e o cordeiro deitando ou sentado sobre o livro dos selos. Os escudos são de Deus. Deus inspirou esses escudos das nações de acordo à obra que será feita em cada uma dessas nações. Vejam vocês, na América do Norte temos uma águia no escudo e na moeda. E Deus enviou a uma águia ao profeta precursor da segunda vinda de Cristo com espírito e virtude de Elias. E agora podemos ver
que os de las escudos naciones das nações son los escudos de Dios, são os escudos de inspirados Deus, por Dios, inspirados por Deus, para Dios, para Deus en esas naciones, cumprir nessas nações um propósito divino. Agora, vejam la vocês bendición tan grande a bênção tão grande que está en el representada escudo no escudo con el cordero com o cordeiro sentado sobre o livro dos selos, de los 7 sellos, dos que 7 corresponde selos, que a corresponde Puerto Rico. a Porto Rico. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay una bendición grande que há uma bênção grande en ese libro de los sellos nesse livro dos que el selos, cordero tomó que o cordeiro tomou em Apocalipse, capítulo 5, capítulo verso 5, 1 en adelante. do versículo 1 em Y luego lo diante. trajo E em em seguida Apocalipse capítulo 10, o trouxe em Apocalipse a la capítulo tierra, 10 à e lo terra entregou a um e o entregou a um homem. Ahora, Agora, continuamos viendo continuemos vendo este mistério del nombre do nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. nos dice el precursor de la Nos diz o segunda venida de precursor da Cristo segunda vinda de Cristo en la página na página 131 del libro de los sellos 131 do livro dos selos y también la 130 e também na 130 de la siguiente manera. da seguinte maneira: ¿Sabe usted que el nombre Jehová no es correcto? Você sabia que o nome Cualquiera Jeová sabe não é correto? que eso es la verdad. Qualquer sabe que isso é verdade. Dr. Oliveira, sabe- Você, sabe doutor eso. Wiley, Los traductores sabe isso. no pudieron Os traducirlo. tradutores não puderam Se deletrea traduzi-lo. Se soletra JVHU. En otras versiones Em outras versões, dice diz YHWH. ahora Agora, dice diz: eso no es Jehová. isso não é Jeová. Essas quatro Ou consoantes seja, essas 4 consoantes não é Jeová. Ou seja, não se pronuncia Jeová. Isso é o que quer ni dizer. siquiera se aproxima. Nem sequer chega Por perto. cuanto no sabían la Por traducción, quanto não sabiam a tradução, entonces pusieron Jehová. então colocaram Jeová. Pero ese no es su nombre. Mas esse não é seu nome. Fíjense, cada vez que una Observe, victoria, cada vez que há uma cada vez que hay vitória, una victoria, cada vez que há uma ou que algo vitória, significativo ou que sucede, algo significativo um nome é acontece, cambiado. um nome é mudado. fíjense cómo fue en los días de Abraham. Primero se Observem llamaba como Abraham, foi nos dias de Abraão. pero Primeiro no se les- chamava no les- Abrão, no les podía nacer el mas hijo não lhes hasta podia que su nascer o nombre fue filho cambiado até que seu nome a foi Abraham. mudado para Abraão. Y lo mismo con Sarai. E a mesma Ela não coisa tinha com mais que um Sarai. ventre morto, Ela não tinha até mais que do que um seu nome ventre foi morto, cambiado até que por seu Sara. nome foi mudado para El nombre Sara. Jacob O nome significa Jacó suplantador. significa Uno que suplantador, ocupa el lugar de alguém que de outro, ocupa o lugar de un outro, engañador. um enganador. Eso fue lo que él hizo. Foi isso que Se ele puso fez. una piel de oveja, Vestiu uma pele de engañó a su ovelha padre, e enganou quien seu era pai, profeta, o qual era profeta, para obtener la bendición para obter a del bênção do primogênito ou da primogenitura. Colocou varas de álamo verde na água e as descascou para que se visse a parte branca da vara. E assim fez com que as vacas e as ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listrados, pintados e salpicados de diversas cores. Gênesis capítulo 30. Era nada menos do que um enganador, ou seja, um suplente, suplantador. Porém, uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real. Ele soube que era algo real e se manteve ali até o amanhecer, até que venceu. Isto foi quando se encontrou com o anjo de Jeová. E então o seu nome foi mudado para Israel, que significa um príncipe com poder ante Deus, correto? Assim foi com todos os vencedores. Simão era um pescador, mas quando a sua fé despertou e soube quem era Jesus, disse que ele era o Messias. Jesus também disse que seu nome, Jesus também disse o seu nome e o nome do seu pai. Então ele venceu e seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Saulo era um bom nome. Saul foi rei numa ocasião em Israel. Mas esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou-lhe esse nome para Paulo,
Prestem atenção nos filhos do trovão e os demais. Y ahora Jesús, su nombre sobre E la agora, tierra fue Jesus, Jesús, el Redentor, seu nome sobre a porque terra él foi fue el Jesus, o Redentor Redentor, cuando estuvo porque ele foi o sobre la Redentor tierra. quando esteve sobre a Pero cuando terra. conquistó el infierno Mas, y la quando muerte, conquistou o los inferno e a venció morte, y os ascendió venceu al cielo, e ascendeu ao entonces céu, recibió então un recebeu nuevo nombre. um Por novo esa nome. razón es que gritan Por y essa hacen razão é que tanto gritam e ruido fazem y tanto no reciben barulho nada. e não Será recebem revelado nada. en los Será truenos. revelado nos Fíjense que en el trovões. misterio, Prestem atenção no ele viene mistério. cavalgando. Ele Tiene vem que haber cavalgando. algo para cambiar Tem que haver esta algo para igreja. mudar esta Ustedes igreja. saben eso. Vocês sabem Tiene que disso. venir algo. Tem que Ahora, vir algo. noten, nadie Agora notem, entendía esse ninguém nombre, entendia esse sino nome, senão él mismo. ele E mesmo. estava vestido de roupa teñida E en estava sangre. vestido de uma veste E su salpicada de nombre es sangue. E seu nome é chamado o Verbo de E Deus. los ejércitos que están E os en el cielo exércitos que estão le no seguían céu en caballos, o seguiam em vestidos de cavalos lino finísimo, brancos, vestidos de linho blanco y finíssimo, limpio. branco E de e su boca puro. salió una espada E da sua aguda boca saiu uma para herir con espada ella aguda para com ela las ferir gentes. as E ele nações. as regirá E ele con as vara de regerá hierro. com E vara él de pisa el ferro. lagar del E vino ele é del quem furor pisa o lagar y do de la ira vinho, del do Dios furor e da ira, Todopoderoso. do Deus E em su Todo-Poderoso. vestidura E na sua e em su vestimenta muslo e na tiene sua escrito coxa este tem nombre, escrito este Rei dos nome: Reis Rei e dos Senhor Reis dos Senhores. e Senhor dos Senhores. 19, Apocalipse 19, versos 11 al 16. do versículo 11 ao Allí viene el 16. Mesías. Aí vem o Allí Messias, es donde está. aí é onde está. Esa es la venida. Essa é a vinda do Quando Senhor. nuestro Senhor apareça Quando nosso sobre a Senhor tierra, apareça sobre a Ele terra, vendrá sobre um ele cavallo virá branco sobre como um a cavalo neve, branco como a e será neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, no último dia. E vem com um nome novo, com um nome novo que ele recebeu quando ascendeu ao céu vitorioso e se assentou à destra de Deus, no trono de Deus. E agora, ele vem como a pedrinha não cortada por mãos. Vem como essa pedrinha branca, com um nome novo, que ninguém entende, senão aquele que o recebe. Senão aquele que recebe a vinda do Senhor, aquele que recebe a vinda dessa pedrinha branca, aquele que recebe esse cavaleiro do cavalo branco, aquele que recebe o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo manifestado nele, ele conhece esse nome. Esse nome é colocado aí, é revelado para ser manifestado esse nome aí. Nessa manifestação do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo, do anjo do pacto, do anjo que era diferente aos demais, de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, no cumprimento de sua vinda em carne humana. E isso será a palavra encarnada em um homem. E esse homem será o que conhecerá o mistério desse nome, porque esse é o que recebe a vinda dessa pedrinha branca. Esse é quem recebe também a estrela resplandecente da manhã, que é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto. Agora podemos ver o mistério da vinda do Senhor com o nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E tem um nome escrito em sua vestimenta: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Essa é a vinda do Senhor. Quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem deste tempo final. Assim como a primeira vinda de Cristo foi a vinda do Verbo, da palavra, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana, em um homem daquele tempo chamado Jesus de Nazaré. Aquele jovem carpinteiro, aquele operário da construção singelo, tinha o privilégio de ter manifestado em carne humana, nesse véu de carne, ao Verbo de Deus, a palavra de Deus, o anjo do pacto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Aí podemos ver esse mistério da vinda do Verbo há 2000 anos atrás, em carne humana, em um homem daquele tempo, chamado Jesus. Um singelo operário da construção, lá, nascido em Belém da Judéia e criado em Nazaré. Todos o conheciam como o carpinteiro de Nazaré, mas era nada menos que a manifestação do Verbo, do anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo manifestado em carne humana, o Verbo, a palavra encarnada em um homem daquele tempo, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo. E para o tempo final haverá um homem no qual se manifestará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, a palavra de Deus virá em carne humana. A palavra será feita carne e será manifestada em carne humana neste tempo final. Essa é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés, Elias e Jesus. Essa é a manifestação do selo do Deus vivo, do Espírito Santo, no anjo que sobe da banda do sol nascente para chamar e juntar aos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. Os chama e os junta com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, neste tempo final, para a restauração do povo hebreu. O povo hebreu será restaurado quando houver entrado a plenitude dos gentios. E assim, como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. E como será isto? Pois na mesma forma em que aconteceu dos hebreus para cá. Como aconteceu dos hebreus para cá? Na mensagem das 7 eras da igreja, gentia nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Como será toda esta obra que Cristo realizará para a restauração do povo hebreu e para o Evangelho ir aos hebreus. Encontramos que os gentios, crentes em Cristo, trataram de converter ao povo hebreu a Cristo por estes 2000 anos que transcorreram e não puderam converter o povo hebreu, a nação hebreia como povo, a Cristo. E eles têm como religião do Estado a lei ou religião do judaísmo, que é a religião sob a dispensação da lei, dada pelo profeta Moisés. E nenhuma pessoa do cristianismo foi e conseguiu converter ao povo hebreu a Cristo. Nem tampouco São Paulo, nem tampouco São Pedro, mesmo que eles trataram. Mas Paulo obteve a revelação deste mistério do povo hebreu. Ele disse que o endurecimento do povo hebreu é em parte, é somente por 2 dias diante de Deus, que para os seres humanos são 2000 anos. Por estes 2000 anos que transcorreram, o 5º milênio e 6º milênio, o povo hebreu esteve endurecido como uma pedra de diamante em seu coração e não pôde compreender o que foi a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, manifestado em carne humana, no véu de carne, chamado Jesus. E agora, para o último dia, o povo hebreu será convertido a Deus, a Cristo, quando houver entrado a plenitude dos gentios. Quando os gentios, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tenha sido restaurada à vida eterna, com corpos eternos, o povo hebreu será restaurado como nação, com Deus entre eles,
reinando medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, manifestando-se entre o povo y el hebreu, pueblo hebreo, e o povo hebreu sendo convertido a Deus, sendo convertido a y ahí Cristo. recibirán E aí receberão a vinda do la venida Messias, de Cristo, a vinda de la Cristo, segunda venida de Cristo, a segunda como vinda de Rey Cristo Reyes como y Rei dos Señor Reis señores, e Senhor dos en su Senhores reclamo, em sua para la obra de restauración reclamação del para a pueblo restauração do povo hebreu com Deus. E agora, Pregunta el precursor de la segunda venida de o Cristo. precursor da segunda vinda de Cristo pergunta na página 30 do Livro das Eras em espanhol: Agora, quando o Evangelho voltará aos judeus? Quando houver terminado a dispensação dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de acontecer hoje neste nosso dia. Esta grande coisa que acontecerá percorrerá até Apocalipse, capítulo 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e o rapto acontecerá. Agora, quem disse que levaria o Evangelho aos hebreus? Moisés e Elias. As duas oliveiras, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, diz. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Isso é, os gentios levando de regresso o Evangelho ao povo hebreu, levando o Evangelho do reino ao povo hebreu, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação, neste tempo final. Agora vejam, Moisés e Elias, levando o Evangelho ao povo hebreu, saem de onde? Saem dentre os gentios, saem dentre a igreja gentia. Isso é os gentios levando o Evangelho de regresso aos judeus, através dos ministérios das duas oliveiras, de Moisés e Elias. Assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, isto foi através do ministério de São Pedro e do ministério de São Paulo. Pedro tinha as chaves do reino dos céus. Abriu a porta, que é Cristo. Abriu a porta aos hebreus no dia de Pentecostes. E começaram a entrar hebreus ao reino dos céus. Começaram a entrar à igreja de Jesus Cristo, hebreus, naquele tempo. Ficou aberta para os hebreus a porta do reino dos céus, que é Cristo em sua primeira vinda. E depois, na casa de Cornélio, um gentil, Pedro foi enviado por Cristo, pregou-lhes o Evangelho, as boas novas da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E creram no Evangelho, foram cheios do Espírito de Deus, e assim abriu-se a porta para os gentios na casa de Cornélio. E depois continuou sendo pregado entre os gentios também. E São Paulo foi enviado aos gentios e continuou, já com a porta aberta para os gentios, continuou levando a mensagem da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário entre os gentios. Porque a porta para os gentios foi aberta na casa de Cornélio. E agora Pedro e Paulo levam o Evangelho aos gentios. E São Paulo foi o mensageiro aos gentios. E por isso percorreu toda a Ásia e chegou até a Europa com o Evangelho da graça, apresentando a Cristo como o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e realizando a redenção para assim ser reconciliados com Deus, todos os filhos e filhas de Deus, dentre os gentios. Agora vejam como veio o Evangelho aos gentios, através do ministério de São Pedro e de São Paulo, colocado pelo Espírito Santo neles. E para o tempo final, o Evangelho regressará ao povo hebreu, na pregação do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta,
proclamando a mensagem do Evangelho do Reino, proclamando o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vindo esse mistério manifestado no último dia na vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem neste tempo final. E com essa mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trompeta que gira em torno da segunda vinda de Cristo, o povo hebreu será restaurado conforme a promessa divina. E aí, seus olhos serão abertos e verá a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois compreenderá que essa é a segunda vinda de Cristo, porque a primeira já se cumpriu há 2000 anos atrás entre o povo hebreu, e eles a rejeitaram e pediram a morte de Jesus Cristo e disseram: este não reinará sobre nós. Portanto, em sua segunda vinda, o receberão e dirão: este é o que nós estamos esperando. E então se assentará no trono de Davi, e com ele se assentará o vencedor. O anjo do Senhor Jesus Cristo se sentará em seu trono, e aí será estabelecido o glorioso reino milenial de Cristo. Será estabelecido o reino de Deus sobre o povo hebreu e entre o povo hebreu, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E assim, o povo hebreu será restaurado como nação primogênita e como cabeça de todas as nações, porque será a nação onde estará estabelecido o trono do filho de Davi, o trono do Messias, desde onde o Messias reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E assim o povo hebreu terá entre ele ao Espírito de Deus, o Espírito de vida manifestado sobre o trono de Davi no último dia, nesse glorioso reino milenial. Agora vejam como é a vinda do reino de Deus para o povo hebreu, para a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu, e para o povo hebreu ser restaurado no reino de Deus. E o reino de Davi e o trono de Davi serem restaurados entre o povo hebreu. Isso será também como foi tipificado lá com José no Gênesis. Vejam vocês, os irmãos de José, filhos de Jacó, assim como José, odiavam a José, porque era profeta, tinha visões e sonhos, e interpretava esses sonhos, e também as visões. E seus irmãos o odiavam, porque eles não eram espirituais. E José sim era. José era um profeta, assim como seu pai Jacó. E vejam vocês, porquanto nos profetas de Deus refletiu-se a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, em José refletiu-se a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo também. Encontramos que foi odiado por seus irmãos, foi jogado num poço vazio, e isso é tipo da morte de Cristo. Foi tirado da cisterna ou do poço, foi vendido por certas peças de prata a uns ismaelitas que estavam indo ao Egito, ou seja, a uns descendentes de Abraão também, através de Ismael. E eles o levaram ao Egito, e lá no Egito foi vendido como escravo. E tudo o que fazia na prisão, ou primeiro na casa de Potifar, prosperava, porque ele é o filho da prosperidade. Depois foi preso, foi colocado na prisão
inocentemente, todo lo que hacía en la cárcel, e tudo o que fazia na prisão também prosperava. donde quiera que iba José. Aonde quer que José fosse, havia prosperidade. Luego, Dios le dio un sueño Depois, al faraón, Deus deu um sonho ao faraó, y el faraón e o faraó quería saber queria lo saber que significaba ese sueño, o que esse sonho porque había significava, sido un sueño doble. porque tinha sido um sonho duplo. Primeramente, Primeiramente, ele viu unas espigas umas espigas de trigo, llenas de trigo cheias de trigo, que formosas, nacieron de la tierra, as quais nasceram da terra. y luego vio E depois unas viu espigas, umas espigas finas, enxutas, secas, las cuales as quais nacieron nasceram y se comieron las espigas, e comeram as espigas que estavam cheias de fruto. 7 espigas 7 espigas enjutas, magras, finas, todas feas, todas se feias, comieron a las 7 espigas, comeram as 7 que eram espigas hermosas. que eram formosas. Luego vio Depois viu que do rio subían 7 vacas subiam hermosas, 7 vacas formosas, gruesas, gordas, y luego subieron e depois subiram 7 vacas flacas, 7 vacas magras, todas feas, todas feias, que se le podían contar los huesos, das quais se podiam contar até os ossos. y vinieron E y se vieram comieron las vacas e hermosas. comeram as vacas formosas. Y el faraón E o faraó soube que Deus estava lhe dizendo algo, pero necesitaba un profeta, mas necessitava de um profeta, porque los profetas porque son los que reciben la são os revelación de profetas Dios, os que recebem a revelação de Deus, y los magos e os magos, y los encantadores e os encantadores, y los que adivinaban e os adivinhos, allá en el reino del lá faraón do reino do faraó, y en todas las demás e em ciudades todas as demais de cidades Egipto. do Egito, Y los astrólogos, e os ninguno astrólogos, de ellos nenhum pudo deles darle la interpretación al pôde rey. dar a interpretação ao rei. Y el rey ordenó E o rei ordenou que fueran muertos que fossem mortos todos los sabios todos os sábios y encantadores. Iban e a ser muertos todos, encantadores. Todos seriam mortos porque no habían podido porque não tinham podido interpretar o sonho ao faraó. Luego más adelante Depois, mais adiante, sucedería algo parecido aconteceria algo parecido con el faraón com o faraó Nabucodonosor en Babilonia na Babilônia y con el profeta e com o profeta Daniel. Daniel. Ahora, este caso Agora, este caso de José de José es muy importante. é muito importante. En este caso de José, Neste caso de José, vean ustedes, vejam vocês, José José le dice al faraón disse ao faraó que le cuente el sueño, que lhe contasse o sonho. y faraón cuenta su sueño, E faraó lhe contou seu sonho. y Dios le reveló E Deus lhe la revelou interpretación, a el interpretação, significado o significado de ese sueño. desse sonho. Y le dijo al faraón E disse ao faraó el sueño o sonho de las espigas das y el espigas de las vacas e o das es vacas. el mismo sueño. É o mesmo O sea, sonho, es el mismo sueño ou seja, é o mesmo mostrado sonho, con mostrado diferentes cosas. com diferentes En uno las coisas. mostró Dios con espigas de trigo, Primeiro Deus mostrou-as com espigas de trigo, e em outro lo sonho mostró mostrou con vacas, com pero vacas. es el mismo sueño. Mas é o mesmo sonho, Y el significado e o significado es el mismo. é o mesmo. Y le dijo, E disse-lhe: las 7 espigas hermosas, as 7 espigas como las formosas, 7 vacas como hermosas, as 7 vacas formosas, são 7 anos de abundância que vem sobre a terra. y las 7 espigas E as enjutas, 7 espigas magras, enxutas, y las 7 secas, vacas todas blancas y feias, e as 7 vacas todas magras e feias, são 7 anos de escasez, de escassez, de hambre, de que vendrá fome, sobre la tierra, que virão sobre a terra, a tal grado a tal grau que no se echará de ver que hubo 7 años que de não abundancia, se notará que houve 7 anos de abundância por causa desses 7 anos de escassez e de fome que virão sobre a terra. será tan terrible Será tão terrível que no se notará que nem se que notará hubo abundancia que houve 7 abundância años nos anteriores. 7 anos anteriores.
porque las 7 vacas flacas porque as 7 vacas magras y las 7 espigas e as 7 espigas feias, luego de secas, comerse depois de comerem as 7 espigas formosas y las 7 vacas flacas e as comerse 7 las vacas 7 magras gordas, comerem as 7 vacas gordas, se quedaron flacas. ficaram magras. O sea, Ou seja, não se tornaram formosas e se gordas, quedaram tan flacas y ficaram feas tão magras como e estaban en el feias principio. como estavam no princípio. Eso muestra Isso que no mostra dejaría de ver que não se notaria a abundância que houve en los 7 años nos anteriores. 7 anos anteriores. Y siendo E, que era fiel la sendo interpretación, que a interpretação era fiel, le dijo José, José disse-lhe: esta es la interpretación del esta sueño. é a interpretação do Y sonho. ahora, E por agora, cuanto esto va a venir, porquanto isto virá, yo aconsejo al rey eu aconselho ao que rei se consiga un varón que sabio obtenha um varão sábio y prudente, e prudente, que almacene alimento que armazene alimento en esos 7 años de nesses abundancia que 7 vendrán anos sobre de la tierra. abundância que virão sobre a terra. Durante esos años, Durante que esses anos, siembre en la tierra que semeie na para que terra, haya abundancia para que haja abundância, y quinte la tierra e prepare a terra e guarde em parte reserva de la parte cosecha, da colheita, para que cuando vengan los para que 7 quando años venham de os 7 anos hambruna, de fome ou escassez, haya alimento haja alimento, para que no perezca para que não pereça o povo egípcio y los que viven e os que vivem en los alrededores. aos arredores. Y ahora, E agora, la gente del imperio de as pessoas do império do faraó no Egito sobreviviría sobreviveriam si guardaba, se guardassem, tomaba el consejo. se acatassem o conselho de De otra José. manera, De outra forma, perecería todo ser humano. todo ser humano no Egito pereceria. El rey O rei también fue un hombre sabio. também foi um homem Y miren sábio. lo que dijo. E vejam o que disse. El rey habló con sus consejeros, O rei falou com os seus conselheiros, creyó la interpretación que le dio del sueño. creu na interpretação que lhe deu do sonho. Y en el Génesis. capítulo 41, verso 37, E no capítulo 41 do Gênesis, versículo 37, vamos a ver aquí. vamos ver aqui. Vamos a ver un poquito antes. Vejamos um pouquinho antes. Verso 32 en adelante dice: Do versículo "Y 32 em el diante suceder el diz: sueño a Faraón 2 veces, E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, significa que la cosa es firme de parte de Dios é porque esta coisa é determinada da parte de Deus. y que Dios se apresura a hacerla. E Deus se apressa a fazê-la. Por tanto, Portanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. e o ponha sobre a terra do Egito. Haga esto Faraón, Faça isso, Faraó, y ponga gobernadores sobre el país, e ponha governadores sobre a terra, quinte la tierra de Egipto e tome a quinta parte da terra do Egito en los 7 años de abundancia, nos 7 anos de fartura, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, e ajuntem toda a comida destes bons y anos que recojan vêm, el trigo bajo la mano de Faraón, e para amontoem mantenimiento trigo de las debaixo ciudades, da mão de Faraó, para mantimento das cidades, ou E nas guardem. cidades, e o guardem. y esté aquella provisión en depósito para el país, Assim será o mantimento para provimento da terra, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, para os 7 anos de fome que haverá na terra do y Egito, el país no perecerá de hambre. para que a terra não pereça de fome. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Y dijo Faraón a sus siervos: E disse Faraó a seus servos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, Por acaso acharíamos um varão como en este, quien esté el Espíritu de Dios? em que haja o Espírito de Deus? Vean ustedes, este rey Vejam vocês, este rei que el reconheceu Espíritu de Dios. que o Espírito de Deus estava em José. Y cuando un rey E quando um puede rei reconocer pode reconhecer que o Espírito de Deus está em um homem,
no puede hacer otra cosa, não pode fazer outra coisa senão decirle a ese hombre dizer a esse homem él es la persona que ele é a pessoa para estar al frente para estar à frente de los negocios de dos ese rey. negócios desse rei. Faraón reconoció Faraó reconheceu em el José Espíritu de o Dios Espírito de Deus cuando le reveló quando estas cosas. lhe revelou estas Porque foi o coisas, Espírito de Deus, porque foi o Espírito de em Deus em El José que reveló estas o cosas, que revelou estas coisas, así como el Espíritu de Dios assim como o Espírito de Deus en el reverendo William no Branham reverendo William Branham revelou seis 6 selos, los 6 sellos, os 6 selos do livro do y Apocalipse, dijo que el séptimo sello e disse que o sétimo selo seria revelado mais adiante, na vinda do Senhor. y en la venida del Señor, E na vinda do en la Senhor venida del jinete del caballo é a blanco del vinda do Apocalipsis cavaleiro do 19, cavalo branco de que Apocalipse es la venida de la 19, palabra, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. por medio de esa manifestación, Através dessa manifestação do Verbo, a palavra encarnada em um homem, será dado a conhecer o mistério do sétimo será selo, abierto el misterio será aberto o del mistério séptimo sello, do será sétimo revelado el selo, será misterio revelado o mistério de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Ahora José Agora, reveló el misterio José revelou o de ese mistério sueño desse sonho al faraón, ao faraó. y con la revelación E de ese sueño que le com dio a revelação desse al sonho faraón, que deu ao faraó, el faraón supo o faraó que el soube Espíritu de Dios que o Espírito de Deus estaba en José. estava em José. ¿Y cuándo es revelado E quando é revelado o mistério do sétimo selo a la iglesia del à Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo, por el verbo, pelo la Verbo, palabra, a palavra encarnada em um homem deste tempo final, os escolhidos de Deus saberão que el Espíritu de Dios que o Espírito de Deus está nesse homem, está manifestado en ese hombre está manifestado nesse homem, revelando esse mistério del séptimo sello. do sétimo selo. Ese misterio Esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse mistério da vinda do anjo forte, da vinda do anjo do pacto, de la venida del Señor, da vinda do Senhor, da vinda do Espírito Santo em carne humana, que é a vinda do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. y ahora E agora, los escogidos de Dios os escolhidos de Deus verão isto y dirán, e dirão: el Espíritu de o Dios Espírito de Deus está nesse homem. dirán también, E também dirão: o Espírito de Elias ha regresado regressou pela quinta ocasião em carne humana nesse homem. y así como estuvo abriendo E assim como esteve abrindo 6 selos, agora está abrindo o sétimo selo à igreja do Senhor Jesus Cristo. así como los Assim como os filhos dos profetas, quando viram a Eliseu abrindo o Jordão, como Elias o abrira, disseram: o Espírito de Deus, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. y para este tiempo final E para este tempo final, al Espíritu de quando Dios vejam o Espírito de Deus manifestado em um homem deste tempo, en el ángel del Señor no Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, abrindo o sétimo selo, dirão: el Espíritu de o Elías Espírito de Elias, pela quinta ocasião, regressou em carne humana, em um homem, e continuou abrindo os selos. ha continuado Continuou revelando la palabra, revelando a palavra, revelando o mistério do sétimo selo, do livro da redenção. y ahora E agora, Faraón, cuando vio quando o faraó viu o Espírito de Deus manifestado em José, revelando revelando el misterio, o mistério daquele sonho que foi duplo, reconoció reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e que José era o profeta de Deus para esse tempo. para este tiempo final Para este tempo final, estará el Espíritu de Dios o Espírito de Deus estará manifestado em carne humana, em seu anjo y mensageiro. los escogidos de Dios E os escolhidos de Deus o verão manifestado, abrindo os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. y los sueños y visiones E os sonhos e visões que não puderam ser entendidos em eras passadas e dispensações passadas, y los sueños e os sonhos e visões de los cuales habló
dos quais falou o precursor da segunda vinda de Cristo, y que no fueron e que não foram y que no interpretados, fueron abiertos a sus e que sueños não o visiones, foram abertos esses sonhos ou visões, serão abertos. esos sueños Esses sonhos e essas visões, e será dado a conhecer o significado desses sonhos e visões que não puderam ser entendidos en el tiempo no de la tempo da manifestação do Espírito de Cristo, no precursor de sua segunda vinda. Y al ver E, que estos sueños y ao visiones ver que estes sonhos e visões estarán siendo dados a estarão conocer, sendo dados a conhecer, los escogidos de Dios os escolhidos de Deus reconhecerão que é o Espírito de Deus manifestado novamente em carne humana, em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, en el cual vendrá no qual virá o Espírito de Deus, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais foram faladas por sonhos, por visões e por profecias, para serem cumpridas neste tempo final. E tudo isto para a restauração dos filhos e filhas de Deus, a vida eterna, e para a restauração do povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o mistério que corresponde que corresponde a este tiempo final. a este tempo final. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la Quando tierra, nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um ese homem. hombre es el ángel Esse del homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Disto também profetizou nosso irmão Branham, dizendo: do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, percorreremos este caminho uma vez mais, ou seja, novamente. Está falando desse cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual também aparece no livro do profeta Isaías, e também aparece em diferentes lugares do Antigo Testamento. E agora diz que será do Ocidente, ou seja, que em um ocidental, num homem deste tempo final, que estará vivendo no Ocidente, no continente americano, se cumprirá esta promessa. E virá o Verbo, a palavra encarnada em um homem do Ocidente. Na América do Norte já se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia, e já veio o mensageiro para a sétima era da Igreja Gentia, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E somente resta a América Latina e o Caribe para o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Para ser cumprida a vinda da palavra encarnada em um homem do Ocidente, um homem que estará nesta terra trazendo a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo e ungido pelo Espírito Santo, para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve. E no Ocidente, na América Latina e no Caribe, estará esse mensageiro dando testemunho destas coisas que devem acontecer e revelando o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. E com a revelação deste mistério, que é o maior mistério dos céus e da terra, o qual, quando foi aberto no céu, causou silêncio no céu, como por meia hora. Este mistério, que esteve na mente de Deus por milhões de anos, encontramos que para este tempo final seria aberto à Igreja de Jesus Cristo. Este é o maior de todos os mistérios da Bíblia. É o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora, se por José revelar ao faraó o mistério daquele sonho duplo, Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José, e sendo assim, era um profeta, o profeta para aquele tempo,
quanto mais os escolhidos de Deus reconhecerão ao Espírito de Deus vindo em carne humana em seu anjo mensageiro neste tempo final, revelando o maior de todos os mistérios que seria revelado à raça humana no último dia. Esse é o maior de todos os mistérios da Bíblia. Perguntem aos doutores em teologia, perguntem aos sábios, doutores em divindade, e vocês verão que eles não puderam decifrar o mistério da segunda vinda de Cristo. Porém, esse mistério seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo, vindo em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E os escolhidos de Deus dirão, como disseram os filhos dos profetas: o Espírito de Elias repousou sobre o anjo de Jesus Cristo, e o Espírito de Moisés repousou sobre o anjo de Jesus Cristo, e o Espírito de Jesus repousou sobre o anjo de Jesus Cristo. Repousou o Espírito Santo sobre o anjo de Jesus Cristo e está dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve para a restauração do povo hebreu como nação, para ser restaurado o reino de Davi no meio do povo hebreu e o trono de Davi ser ocupado pelo Messias vindo no cavalo branco de Apocalipse 19. Para isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Para isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Para isso é a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, como o anjo mensageiro a Israel. Ele é o mensageiro a Israel. Ele é o mensageiro a Israel, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 59 do livro dos Selos e na página 57, leiamos a página 57, onde diz: e vi outro anjo forte descer do céu envolto numa nuvem, e o arco-íris estava sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque inclusive no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1, este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Aí temos o mensageiro Israel, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo no último dia, em Apocalipse capítulo 10. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, vejam vocês como o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mensageiro a Israel, vem à igreja, porque chegou o tempo para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser chamada com a grande voz de trombeta, ser recolhida e receber a fé para ser transformada e raptada, para sermos transformados e raptados, nós que estamos vivos, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, e irmos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo. Quando estivermos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, seremos arrebatados nas nuvens para receber o Senhor nas nuvens, e aí é onde veremos a Cristo com seu corpo. Antes disso, somente o veremos manifestado em Espírito Santo através de seu anjo mensageiro, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem, encarnado no anjo do Senhor Jesus Cristo, para a restauração dos filhos e filhas de Deus, para a restauração da igreja, a vida eterna, com corpos eternos, e para a restauração do povo hebreu.
Temos visto o mistério do povo hebreu e como será a restauração para o povo hebreu. Temos visto este mistério. E neste mistério, vejam vocês, é que todo joelho se dobrará a Ele, a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 10, nos fala disso, dizendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Isto foi tipificado também em José. Porque José, estando sobre o trono, lá como segundo no trono de Faraó, é tipo de Cristo no trono de Deus, no céu, o qual, assim como José, recebeu um novo nome. Quando Cristo subiu ao céu e se assentou no trono de Deus, recebeu um nome novo. E José, vejam vocês, quando foi colocado como segundo no trono de Faraó, depois que Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José, e disse Faraó em José, versículo 39 em diante, capítulo 41 do Gênesis, e disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu, somente porque ele revelou o significado desse sonho que teve, o qual era um sonho duplo. E ao dar essa interpretação, através do Espírito de Deus que estava nele, revelação que ninguém podia dar, porque ninguém entendia o significado desse sonho. Só o Espírito de Deus, que foi quem deu esse sonho ao Faraó, e agora o está revelando a José, o significado desse sonho. E agora o Faraó diz: não há sábio como tu, nem entendido como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E agora a casa de Deus é governada por Cristo. Ao sentar-se no trono de Deus no céu. E quando Cristo se assente no trono de Davi, e com ele o vencedor, a casa de Israel será governada por ele também. Disse mais Faraó a José. Vejamos. Leiamos novamente o versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então Faraó quitou seu anillo de sua mão. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Agora vejam como o Faraó ordenou que dobrassem seus joelhos ante a presença de José. Tipo e figura de Cristo em sua segunda vinda, onde todo joelho se dobrará ante sua presença. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José,
Zafenat Paneá, y le dio por mujer a e deu-lhe Asenat, por mulher a Azenate, hija de Potifera, filha de sacerdote Potífera, de On. sacerdote de On. Y salió José por E toda la saiu tierra José de por Egipto. toda a terra do Egito. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que así que se reflejó en José que se refletiu em José, con este cambio de com nombre, esta mudança de nome, el nombre nuevo o nome novo del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus el Cristo, cual recibió o qual recebeu quando se sentou no trono de Deus no céu. José recibió ese nombre José nuevo recebeu esse nome novo quando subiu ao trono para ser segundo no império de Egipto, do Egito, el imperio del faraón. o império do faraó. Fue vestido Foi vestido con nuevas vestiduras com novas vestimentas y el anillo, e o anel, el sello del rey, o selo do rei, fue colocado, foi colocado en la mano de José. na mão de José. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, el sello de Dios, o selo de Deus é o Espírito Santo. el Espíritu Santo, O Espírito vean Santo, ustedes, vejam vocês, es el sello del Dios é o vivo. selo do Deus vivo. Ese es el sello Esse é o selo que tiene Jesucristo. que Jesus Cristo tem. Y ahora, vean ustedes, E agora vejam como vocês, Jesucristo como Jesus Cristo viene en el día posterior vem no último dia y será visto e será visto el sello del Dios vivo, o selo do que Deus es el vivo, Espíritu Santo, que é o Espírito Santo manifestado manifestado en la venida na vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. En su diestra Em sua destra estará manifestado el sello del o Dios vivo. selo do Deus vivo, O sea, la diestra ou seja, es Cristo. a destra é Y Cristo, en Cristo, e em Cristo, en su manifestación, em en su sua segunda manifestação, em sua segunda vinda, será visto o Espírito Santo manifestado en este tiempo final, neste tempo final, viniendo vindo el verbo, o Verbo, a palavra, em carne humana, em um homem deste tempo final. Pero ese hombre, Porém, esse homem não é o Senhor Jesus Cristo. esse hombre es Esse homem el instrumento de é o Jesucristo. instrumento de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus El Cristo, profeta o mensajero, profeta mensageiro da sétima dispensação. es el profeta É o profeta, séptimo dispensacional, o sétimo profeta dispensacional, de la dispensación com a del mensagem reino. da dispensação Es do el reino, séptimo mensaje que é a sétima mensagem dispensacional. dispensacional. Y con ese mensaje E com essa mensagem le hablará al pueblo hebreo, falará o povo hebreu. y el pueblo hebreo E o povo hebreu será convertido a Cristo. convertido a Cristo. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu será y así restaurado. vendrá E assim la restauración virá a restauração para el pueblo hebreo. para o povo Y hebreu. así recibirá E assim receberá o Espírito de Deus el pueblo hebreo. o povo hebreu. Ese gran ejército, Esse grande exército que primeiro apareceu como un campo de huesos como um secos, campo de ossos pero secos, que en el tiempo final mas que no tempo final ya estará já estará cada osso com seu osso, los nervios en sus os sitios, nervos em seus lugares, os tendões e nervos em seus lugares, los músculos en os su lugar, músculos em seu lugar, carne y piel, carne e pele, un poderoso um ejército poderoso exército, que lo único que le falta cuja única coisa que falta é que o Espírito de Deus venha a eles, manifestado em carne humana, na vinda do Messias ao povo hebreu. el pueblo hebreo. O povo hebreu está esperando a vinda do Y él, Messias. al estar esperando la venida del E ao Mesías, estar esperando a vinda do Messias, o que está esperando é a vinda do Espírito de Deus, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo, em um profeta deste tempo final. eso es lo que está esperando. Isso é o que o povo hebreu está El esperando. pueblo hebreo sabe O povo hebreu y proclama sabe e proclama que el Mesías, que o Messias, em sua vinda, será um profeta. y eso será E isso la será venida de la palabra a vinda da palavra encarnada en un hombre encarnada em um para el homem pueblo hebreo. para o povo Y hebreu. ellos lo recibirán E eles o y serán receberão restaurados. e serão restaurados. El pueblo hebreo Será restaurado o povo hebreu. O povo hebreu será restaurado neste tempo y final será colocado, e será colocado como cabeça de reinos. será colocado Será el colocado, pueblo hebreo o povo hebreu será colocado como a nação mais importante deste planeta Terra, en donde estará onde estará o trono de Deus, o trono do Messias. el reino del Mesías O reino do Messias será dirigido desde la tierra de Israel, desde a terra de Israel, desde Jerusalém, onde estará o trono de Davi, e o Messias en el trono de David. sentado no trono de Davi.
e com ele o vencedor sentado em seu trono. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu obterá la bendición a bênção de ser la cabeza de ser a cabeça de todas las de naciones todas as nações e dos reinos desta terra durante o reino do Messias. y ahí tendrá E aí la terá bendición más grande a maior bênção que alguma nação possa receber. tener al Mesías Terá o Messias sentado em seu trono, el trono de David o trono de Davi, en Jerusalén, em la Jerusalém, capital de a Israel, capital de que será Israel, también que será também a capital do mundo. y el territorio de Israel E o território de Israel será o Distrito Federal de este planeta Tierra deste planeta y de Terra los reinos e dos reinos de este planeta Tierra deste planeta Terra durante el reino durante o milenial. reino milenial, Porque los reinos de porque este os mundo reinos deste mundo pasarán a ser passarão a ser de nosso Senhor. Apocalipsis capítulo 11 Apocalipse capítulo 11 dá testemunho desta verdade, diz, versículo 15: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos del mundo do mundo han venido a ser de nuestro vieram a ser Señor de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos y séculos. sigue diciendo E segue todo dizendo lo que sucederá tudo o que acontecerá en este tiempo, neste tempo final, en la venida na vinda del jinete del caballo do blanco, cavaleiro do Apocalipsis cavalo branco de 19, Apocalipse 19, del verbo do Verbo encarnado encarnado en un hombre em para um la homem, restauración para a restauração del pueblo hebreo do povo hebreu y para la restauración e para a restauração de los hijos y dos Dios. filhos e filhas de Deus, membros do corpo místico de Cristo. Hemos visto el misterio Vimos o mistério da restauração del pueblo hebreo, do povo hebreu, que será quando haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, quando houver entrado até o último dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. y Cristo está E Cristo con gran voz de está com grande voz de trombeta, llamando y juntando chamando e juntando a seus escolhidos através de sua manifestação em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, neste tempo final. con la gran voz de trompeta del evangelio Com a del grande reino, voz de trombeta do Evangelho do Reino e com os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, está el llamado está o chamado da grande voz de trombeta sendo y efetuado, están siendo juntados e estão todos los sendo escogidos de juntados Dios todos os en el escolhidos día de Deus postrero, no último en la dia, América Latina y el na América Caribe, Latina e no en la Caribe, edad de la piedra na era da pedra angular y dispensación del e reino, dispensação do para reino, completarse el número para se de completar los o número dos Dios, escolhidos de del Deus, cuerpo místico do de corpo Cristo, místico de Cristo, e assim se cumprir a plenitude dos gentios, completar-se a plenitude dos gentios, o corpo místico de Cristo, e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, para depois Cristo retornar ao povo hebreu e restaurar o povo hebreu neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a restauração do povo hebreu. Viram como tudo é simples? Tudo é simples. Leiam em suas casas o capítulo 59 de Isaías, do versículo 17 ao 21, de onde São Paulo pegou a escritura que citou em Romanos 11, versículo 26, onde diz: e virá o libertador a Sião, o qual tirará de Jacó a impiedade. Aí temos em abundância mais detalhes da vinda do Senhor para a restauração do povo hebreu. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo do sétimo selo para a restauração dos filhos e filhas de Deus à vida eterna e para a restauração do povo hebreu. O sétimo selo e a restauração do povo hebreu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês neste tempo final, para a restauração dos filhos e filhas de Deus, a vida eterna. E também venham sobre o povo hebreu as bênçãos do sétimo selo, para a restauração
do povo en el hebreu, nombre eterno no nome del eterno Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa amável Amados amigos y atenção, hermanos amados presentes. amigos e irmãos presentes. Y pasen todos E muy buenas tardes. passem uma boa tarde. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar En esta tarde, nesta dándole tarde, gracias a Cristo dando graças a Cristo por la bendición pela bênção que Ele en tem este tiempo final neste tempo final para nosotros para nós y para el pueblo e hebreo. para o povo hebreu. ¿Y dónde están E onde estão os que veriam todo o programa divino para a restauração dos filhos de Deus e para a restauração do povo hebreu? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo todo esse programa sendo realizado, desenvolvendo-se para a nossa restauração à vida eterna e para a restauração do povo hebreu sob o sétimo selo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino e o regresse ao Éden, consequentemente, à vida eterna. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo lhes receba em seu reino. Se ainda não o receberam, se todavia não receberam a Cristo, podem passar à frente para receber a Cristo como seu Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Recordem que Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, bendito é teu nome para sempre. Venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em teu reino. Eu te rogo em teu nome eterno e glorioso, o nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho e tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em tua primeira vinda. Creio em teu nome como único nome, debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, creio em teu sacrifício e te rogo, Senhor, perdoe meus pecados, com teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em teu reino. Quero viver eternamente. Quero regressar ao Éden. Quero regressar à vida eterna. Senhor, eu te rogo. Senhor, rogo-te que faças realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E agora em cada país os que vieram aos pés de Cristo podem ser batizados, para o qual deixa o ministro correspondente a cada lugar, para que lhes mostre como fazer para serem batizados, quer seja hoje, ou seja, outro dia.
Y aquí dejo al reverendo E aqui deixo ao reverendo José Benjamín Pérez a Benjamin continuación Pérez na continuação para finalizar en esta ocasión. nesta ocasião.